Bem-vindos de volta à nossa jornada pela Bíblia. Hoje vamos nos aprofundar mais no Êxodo e tenho uma verdade poderosa para compartilhar. Mesmo quando o mal parece estar vencendo, Deus está sempre no controle. Certamente, seus planos não podem ser frustrados, não importa o quanto as pessoas tentem. Vamos retomar de onde paramos em Êxodo 1:12. O faraó está realmente de fato fazendo de tudo para oprimir os israelitas, mas veja só. A Bíblia diz: "Mas quanto mais eram oprimidos, mais se multiplicavam e se espalhavam. Então os egípcios temeram os israelitas e os sujeitaram a trabalhos mais duros." Agora, não é impressionante? Quanto mais o faraó os oprime, mais os israelitas crescem. É como tentar parar um rio com as mãos nuas. Ele simplesmente encontra outro caminho para fluir. Agora, o faraó fica ainda mais desesperado. Ele ordena parteiras hebreias que matem todos os meninos bebês. Mas essas mulheres corajosas, Sifrá e Puá, temem a Deus mais do que temem o faraó. Elas se recusam a obedecer. Sabe de uma coisa? Deus as abençoa pela coragem, mas o faraó não desistiu. Ordena que todos os meninos hebreus sejam jogados no Nilo. É uma ordem horrível, destinada a exterminar uma geração inteira. Mas é aqui que vemos a mão de Deus agindo de uma forma realmente incrível. Uma mulher que levita dá à luz um filho, Moisés. Ela o esconde por 3 meses e, quando não pode mais escondê-lo, coloca-o em um cesto e o deixa flutuar no Nilo. Agora, Hebreus 11:23 nos diz algo crucial sobre esse momento. Pela fé, os pais de Moisés o esconderam por 3 meses após seu nascimento, porque viram que ele não era uma criança comum. E eles não tiveram medo do decreto do rei, o que é notável. Você percebeu isso? Eles agiram por fé, não por medo, demonstrando coragem. E isso muda tudo de maneira significativa. O que acontece a seguir é nada menos que um milagre. A filha do faraó encontra o bebê e decide adotá-lo. Quem ela contrata para amamentar a criança? A mãe de Moisés. Isso sim é Deus agindo nos bastidores. Escolha a fé em vez do medo. Essa é uma grande lição para os pais de Moisés e uma grande lição para mim e para você. Aprendi essa verdade logo após os ataques terroristas de 11 de setembro em Nova York, em 2001. Eu estava indo ao Sudão para uma grande reunião evangelística depois que isso aconteceu. O Sudão, naquela época, havia sido uma base da Al-Qaeda antes de se mudarem para o Afeganistão. Pessoas disseram para cancelar, era perigoso. O Departamento de Estado dos Estados Unidos alertou todos os americanos para deixarem o Sudão. Os líderes cristãos sudaneses pediam para eu não cancelar, dizendo que isso dificultaria mais para eles. Passei horas em oração. Então, um sábio membro do conselho me deu um conselho que nunca esquecerei. Ele disse: "Sami, não tome sua decisão com base no medo. Descubra o que Deus quer e tome sua decisão com base na fé." Então, escolhi a fé em vez do medo. Fui ao Sudão, preguei o Evangelho e milhares entregaram seus corações a Cristo. Eu até tive a chance de compartilhar o Evangelho com líderes do governo. Deus fez mais do que eu poderia imaginar. Tudo porque escolhi a fé em vez do medo. E é exatamente isso que vemos acontecer em Êxodo com os pais de Moisés. Eles realmente escolheram a fé em vez do medo. E veja o que Deus fez. Ele não apenas protegeu Moisés, mas também colocou em movimento seu plano para libertar os israelitas da escravidão. Então, o que podemos aprender com isso? Primeiro, quando enfrentar uma decisão difícil, simplesmente escolha a fé.
em vez do medo. Nem sempre é fácil, mas abre a porta para que Deus haja de maneiras incríveis. Segundo, Deus frequentemente faz mais do que pedimos ou imaginamos quando damos um passo de fé. Os pais de Moisés só queriam salvar seu filho. Deus usou o ato de fé deles para salvar uma nação. Mesmo nos tempos mais sombrios, Deus está agindo. Os israelitas estavam enfrentando um genocídio, mas Deus estava preparando seu libertador bem debaixo do nariz do faraó. À medida que continuamos através de Êxodo, fique atento a como Deus age tanto no panorama geral quanto na vida de cada indivíduo. Ele está cuidadosamente tecendo uma bela história de redenção e, de maneira incrível, Ele nos convida a fazer parte dela. Lembre-se, não importa o que você esteja enfrentando, Deus está no controle. Escolha a fé em vez do medo e veja como Ele age.